Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que Deus possa abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre vozes do discurso, tá? Então, vocês perceberam aí que na história Aranha, né, quem fez a leitura aí da história Aranha, nessa história há conversas, né, entre os personagens, ou seja, nessa história há sequências conversacionais, tá? E nas narrativas de ficção, as vozes do discurso dizem respeito às falas, né, e aos pensamentos dos personagens. E também a voz do narrador, ou seja, as partes que ele conta a história. Então vamos relembrar aí um pouquinho, né, como que é a fala dos personagens, né, como que as falas dos personagens ela pode ocorrer dentro da narrativa. Ela pode ocorrer como um discurso direto, tá? Por exemplo, nós temos aí, ó, esse trecho. Quer assunto para um conto? Perguntou Enéas, secando-me no corredor. Sorri. Não, obrigada. Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo. Não é preciso. Fica para outra vez. E aí, nesse trecho aí, vocês perceberam que esse trecho ele é constituído por um diálogo, né? É a conversa entre duas, o diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas, em que há uma alternância de quem está com a palavra, que é chamado de turnos de fala. Então, quando há uma sequência, né, conversacional dentro do texto, em que duas ou mais personagens conversam, né, umas com as outras, sendo que um fala, depois o outro fala, depois o outro responde, e assim por diante, há uma sequência de falas, ou seja, uma sequência conversacional. Eu chamo essa sequência aí, quando um personagem fala, o outro responde, o outro fala. Essa sequência aí de fala dos personagens, de alternância, né, de quem fala, é chamado de turnos de fala, tá? E no diálogo ela representa a fala dos personagens, né, conversando de maneira direta, tá? Então só há turnos de fala quando a conversa entre os personagens se trata, ela ocorre de maneira direta, tá? Então nós chamamos a fala dos personagens de discurso direto. Então, o discurso direto é aquele em que o autor ele dá abertura para o personagem falar, e o personagem ele fala diretamente no texto, tá? Através de sequências conversacionais, tá? É quando ele conversa com o outro personagem ou quando há o pensamento, né, desse personagem, que geralmente ele é destacado entre aspas, né? Então as frases sublinhadas são a fala de quem narra a história. Nesse caso aqui, onde está escrito: perguntou o Enéas, cercando-me no corredor, sorri. Essa partezinha aí que está sublinhada se trata da narrativa, né, da fala, no caso aí é o narrador. Essas frases sublinhadas aí é quem narra a história. Então, quem está narrando a história aí essa partezinha que está sublinhada aí se refere a quem está narrando a história, não é a fala do personagem. A fala do personagem é essa aqui, ó. Quer assunto para um conto? Aí o outro personagem fala, não, obrigada. Então é uma alternância de falas aí. Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo. Não é preciso, fique para outra vez. Então, essa alternância aí, essa fala do personagem diretamente dentro do texto, é chamado de discurso direto, tá? Então,
o texto, eles estão, caso essa narrativa aqui, ó, perguntou Enéas cercando, estão em primeira pessoa, né? Pois é um dos personagens que narra a história. Por que perguntou Enéas cercando-me no corredor? Se trata da primeira pessoa, porque nesse caso aí o narrador é um narrador personagem. Ele conta os fatos, mas ao mesmo tempo ele participa da história, ele faz parte da história, tá? Esse tipo de discurso, ele costuma ser introduzido por travessão. Então, o discurso direto, na maioria das vezes, o discurso direto, ele a fala dos personagens é introduzida, ou seja, no início da fala dos personagens, há um travessão, sempre é colocado travessão, tá? E às vezes o verbo de elocução. Esses verbos de elocução são aqueles verbos que vêm antes, introduzem a fala do personagem, né? Indicam, na verdade, indicam a fala do personagem, indicam que o personagem vai falar, tá? E quando é assim, ele pode, esses verbos de elocução, eles podem vir antes da fala do personagem ou depois da fala do personagem, sempre indicando a fala, tá? Os verbos que anunciam que o personagem vai falar são os verbos dizer, responder, falar, perguntar, comentar. Por exemplo, a mãe do menino falou. O verbo falar, falou, 2 pontos. Aí vem a fala dela. Menino, vem tomar banho, tá? Então, antes da fala dessa personagem que eu acabei de criar aqui, tem o verbo falar, tá? Ou então pode vir depois também. Menino, vem tomar banho, falou a mãe do menino, tá? Então, esses verbos são chamados verbos de elocução, porque esses verbos aí, eles anunciam que o personagem vai falar, tá? Ou que o personagem falou, tá? Então, observe aí o verbo de elocução destacado nesse trecho, que diz assim: o rapaz olhou-o sem compreender, comentou. Que perigo, hein? Então, antes dessa fala do personagem aí, que perigo, hein? Eu tenho um verbo de elocução aí, que é o verbo comentar, né? Sem compreender, comentou. 2 pontos. Travessão. Que perigo, hein? Entenderam? Então, eu tenho aí, ó. O verbo de elocução também costuma ser empregado após a fala do personagem, como eu já falei, como eu já expliquei, né? Como se pode observar nesse trecho aqui, ó. Quer assunto para um novo conto? Perguntou o Enéas. Então, o verbo de locução aí veio após a fala do personagem, tá? Então, até agora, o que vocês viram aí é o discurso direto que também está presente nas narrativas. Então, o discurso direto é quando o personagem ele fala diretamente. O autor ele dá abertura para o personagem falar diretamente, tá? Muitas das vezes tem marcas da oralidade, né? Palavras utilizadas no dia a dia na fala dos personagens, tá? Porque o personagem fala de forma direta, tá? Então, quando o personagem fala diretamente, igual tem assim, que perigo, hein? Né? Nesse exemplo aqui. Quando o personagem ele fala diretamente, essa fala do personagem é chamada de discurso direto, tá? Já no discurso indireto, né, como vimos nesses trechos aqui, eu farei a leitura para vocês do trecho. E ele conta que, desde então, não sentiu mais a solidão incrível da fazenda. Outro trecho. Chegou mesmo a dizer que, após 2 ou 3 meses daquela comunhão, ele começava a pensar com pena que tinha de voltar para São Paulo. Nesses 2 trechos, percebemos que a fala do personagem está inserida na voz do narrador, ou seja, o personagem não fala diretamente, tá? Mas indiretamente por meio do narrador. Isto é, o narrador é que conta o que o personagem falou,
tá? Então, chamamos a essa fala a fala do personagem por meio do narrador de discurso indireto. Então, quando o personagem ele fala, mas por meio do narrador, ele não fala diretamente, ele fala de forma indireta por meio do narrador, então eu digo que esse discurso é um discurso indireto. Discursos diretos e marcas da fala. No discurso direto, como eu já havia falado para vocês, a marca da oralidade, da linguagem do dia a dia, tá? Então, para dar o leitor a impressão de uma conversa real, são utilizadas algumas marcas na escrita para representar as características da língua falada, da oralidade. São chamadas de marcas da fala, tá? Essas marcas são palavras ou expressões que são utilizadas na linguagem informal, ou seja, a linguagem utilizada no dia a dia, tá? Então, palavras e expressões da linguagem informal. Vejam aqui alguns trechos, ó. Estávamos batendo papo. Batendo papo é uma expressão utilizada na linguagem do dia a dia, tá? Uma linguagem informal. Esse é o maior interesse do fato. Esse é o maior interesse do fato. Coisa vivida, batata. Ora, o violão velho de guerra. Ora essa, claro, até logo. Isso foi contado por ele, hein? Tocou sei lá o quê. Os clássicos música no duro. Então, todas essas expressões, essas palavras em negrito, são marcas da fala, tá? Se trata da linguagem informal introduzida nos discursos diretos para dar uma impressão de uma conversa real, tá? Então, essas expressões, elas caracterizam usos mais descontraídos, mais espontâneos, ou seja, usos sem se preocupar com as formalidades, sem se preocupar com as convenções, sem seguir as regras da gramática normativa, tá? São expressões, essas expressões assim, ela tem um emprego mais frequente na língua falada do dia a dia, como eu já havia falado. E também indicações, temos nesses textos, indicações de pausas, hesitação, interrupções na fala do discurso direto, para compreendermos melhor o que o personagem quis falar, coloca-se indicações de pausas, hesitações, interrupções. Né? Essas pausas, hesitações, interrupções de frases podem indicar um momento de dúvida, incerteza, tá? Indicar que outra fala iniciou, isto é, houve troca de turnos da fala, interrompendo quem estava falando. Vejam só. Está bem, então, até logo. Tenho de acompanhar o elevador. Bem, vou indo. Você sabe, eu sou escravo. Ora essa, claro, até logo. A luz alaranjada não é do motor, é do... Bem, isso não vem ao caso. Na escrita, a pontuação empregada para indicar as interrupções na fala são as reticências, tá? Reticências são esses 3 pontinhos alinhados aí, tá? Então, como se pode observar nesse trecho aqui, ó, toda vez que a fala foi interrompida aí, usou-se o sinal de pontuação chamado reticências, tá? Então, também para mostrar a oralidade, usa-se repetições de palavras, né, ou expressões, como temos aqui, não, é preciso. Não é preciso, fica para outra vez, tá? Também elementos de ligação entre falas, enquanto falamos, empregamos algumas palavras ou expressões que ajudam a encandear o discurso, observe. Pergunta dirigida a mim, era mais fácil concordar, conheci, pois, olhe, foi o Melo. A outra, estava escutando, evidentemente, estava. Aí, ele quis completar a experiência. Tenho aí o pois, olhe ou aí, tá? É comum o emprego de expressões como então, aí,
assim, né, para indicar a marca marcando a continuidade do que se diz. Essas expressões ajudam a dar continuidade ao que está sendo dito, tá? E essas expressões são elementos de ligação, que são chamados de elementos de coesão, ok? Então, aqui tá sugerindo uma atividadezinha em grupo, mas mais pra frente eu posso até fazê-la, mas é ruim até fazer atividades em grupo nesse período que estamos passando. Então, o que eu vou deixar, o conteúdo que eu vou explicar é só esse mesmo, na próxima aula, nas próximas aulas eu passarei outros conteúdos. E o que eu vou sugerir, eu vou pedir para vocês fazerem agora, é que vocês escrevam aí no caderno de vocês, né? Coloca o cabeçalho direitinho, escrevam aí no caderno de vocês qual é a diferença entre discurso direto e indireto e dê um exemplo, tá, de discurso direto e um exemplo de discurso indireto. Após responderem isso, dessa atividade especificamente, eu peço que vocês tirem uma foto, tá, e mandem para mim no meu PV para mim observar se vocês compreenderam mesmo a diferença entre discurso direto e discurso indireto, tá bom? E é isso. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima aula.